Bom, estamos então aqui começando mais um episódio de Contato Sim, só dos Milton César, cadê você? Aqui estou gravando. Vamos lá. E aí? Tudo bem? Estou em paz contigo. Maravilha, tudo bem por aqui também, com chuva, né? Espero que essa chuva não atrapalhe a nossa conexão. Porque aqui é difícil, cara. Aqui choveu, não precisa muito para acabar a energia, cara. Impressionante. É parte da aventura. Oi? É parte da aventura, do insólito. Exatamente. Vamos lá então. Episódio 121 e o tema de hoje é: a lei da atração funciona? Uau! Então, assim, o que me inspirou essa temática foi um vídeo que eu estava vendo do Dr. Joe Dispenza. Sabe qual que é? Estava assistindo um vídeo dele, aí ele falou umas coisas lá que falaram, interessante esse aspecto que ele está mencionando, então acho que dá para desenvolver um tema a partir daí, né? E aí eu fiquei pensando nisso tudo e acabei escrevendo essa temática, né? Que é muito baseada na questão da nossa resposta de fuga ou luta, né? Em situações de sobrevivência, né? Então, se a gente for pegar a história, você tem lá o cara que acho que estudou isso pela primeira vez, que foi o americano lá, fisiologista, o americano Walter Cannon, ou Walter Cannon, né? E ele foi, acho que, o primeiro a estudar e a descrever como é que isso funciona, que é a resposta do nosso corpo mediante certas ameaças, esse de fugir ou lutar, né? Então, há uma mobilização dos recursos do corpo para que a gente corra, né? Então, bombeamento de sangue mais rápido, o coração se acelera, esse tipo de situação que em momentos de sobrevivência é crucial para que a gente continue a nossa jornada por aqui, né? Então, assim, em todas as espécies animais, isso foi sempre crucial para que as espécies sobrevivessem ao longo da história. Não é diferente com a gente também, como uma espécie animal, né? Então, sempre foi muito crucial. Mas qual que é o problema, né? E aí a gente passa a analisar isso do ponto de vista que extrapola situações de risco e entram nas questões que nós percebemos como ameaça, mas não necessariamente são ameaças reais, ou seja, ameaças psicológicas, mas que não tem relação com uma ameaça propriamente dita, né? Então, sei lá, você pode se sentir ameaçado por um emprego que está instável, você pode ser mandado embora a qualquer momento, ou uma percepção muito exagerada de violência nas ruas, onde você sai com medo, não sabe se vai, se volta, sei lá, uma relação amorosa que parece estar indo para o buraco, que vai acabar a qualquer momento, e uma série de outras circunstâncias diárias, né, trânsito, uma série de coisas que vão deixando a gente sempre nos preparando para o pior cenário, né? E o que é interessante, que é justamente isso que o Joe Dispenza estava mencionando, é que, evolucionariamente dizendo ou falando a respeito disso, faz sentido a gente pensar que a gente se prepara sempre para o pior cenário possível. Por quê? As espécies que se preparam ou antecipam o pior cenário possuem mais chances de sobrevivência, né? Vão conseguir analisar melhor as eventuais circunstâncias que vão levar a um cenário pior possível e você se prepara para aquilo. Então, do ponto de vista evolutivo, faz sentido, beleza. O problema é que esse constante estado, né, sempre pensando pior, sempre pensando pior, sempre pensando pior, mesmo que às vezes até inconscientemente, vai nos levando a um estado de mente caótico ou uma condição psicológica muito ruim, de estresse, de ansiedade, muitas vezes gerando uma síndrome do pânico e outras reações péssimas para o corpo que, ao longo do tempo, né, à medida que elas vão sendo acumuladas, vão gerando enfermidades, muito sérias, inclusive, né? Então, é interessante a gente pensar que a gente tende a... E eu acho que até faz sentido até um certo ponto, quando se ouve falar sobre lei da atração, né? Uma coisa que está sendo muito na moda agora, que eu tenho acompanhado, principalmente na internet, nas mídias sociais, essa questão da manifestação, né? De você conseguir manifestar aquilo que você quer na realidade. E coisa do tipo aquele filme, né, que é super velho, né, O Segredo, lembra esse filme aí? Como, assim, superficialmente, olhando no primeiro momento, como uma coisa, sabe, frugal, um positivismo barato, né, que, enfim, é muito difícil de você engolir aquilo por ser extremamente simplista, etc., mas que pode ser que hajam raízes aí mais aprofundadas, se você fizer uma análise mais minuciosa a respeito do que isso envolve, inclusive fazendo uma conexão que eu vou depois aqui explorar exatamente com esse papel aí das nossas reações de fuga ou luta, de ser realmente uma coisa que pode ter um fundamento, sim, né? Inclusive um vídeo até que você enviou para mim, né, falando aquele médico mencionando, aí depois você pode, acho que falar até melhor para mim aí depois, para que o pessoal que esteja acompanhando entenda do que a gente está querendo dizer, sobre esses aspectos do poder da oração, né?
que isso foi mensurado, né? Então, cientificamente analisado, avaliado, de que há efeitos positivos, né? E também ainda questões envolvendo o efeito placebo, né, que é muito bem conhecido já e aceito pela ciência como um fenômeno real. Enfim, coisas desse tipo que a gente pode entrelaçar e fazer uma costura para analisar e se aprofundar um pouco mais em relação à lei da atração e avaliar se realmente há, de fato, algo por trás disso ou é simplesmente uma balela, coisa New Age, que simplesmente não possui substância e a gente pode passar para outro estágio, né? Então, mais ou menos, seria em torno disso daí que eu gostaria de propor essa conversa contigo. Muito bom, muito bom. Bom, para começar, eu conheço o material do Dr. Joe Dispenza, tem muitos vídeos legais e muitos vídeos bacanas e livros legais também. E é curioso que ele usa muitos temas muito caros a New Age, então é muito fácil confundir e cair nessa armadilha. Quando você passou o descritivo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi O Segredo. E antes de virar filme, foi um livro, lembra que é um livro best-seller mundial, e era muito simplista, e fez um bem danado, porque muita gente se sentiu bem, e acho que fez um bom uso dessa ideia da lei da atração, mas, a rigor, quando a gente lê com um mínimo de critério, é muito rasteiro e não se sustenta. Mas, parece que, como quase tudo na vida, tem sempre camadas de leitura que a gente pode se aprofundar e se permitir, pode descobrir coisas interessantes, como você fez agora com essa ideia, né? Duas coisas que me chamaram a atenção foi a ideia do pensar sempre no pior, né? Tem dois aspectos interessantes. Parece que, antropologicamente, nos 2 milhões que a gente viveu nas savanas, a gente conseguia viver em grupos pequenos, dedicando um tempo razoável do dia, e menos da metade do dia, a ficar se prevenindo contra os inimigos e contra os perigos, mas a maior parte do dia, depois de coletar comida e tal, fazendo coisas legais, se desfrutando, cantando, daí vem os rituais, os folclores, esse tipo de coisa. A gente passou muito tempo aí. As nossas ameaças eram tigres de dente de sabre, outras tribos, à noite e tal. E, de uma maneira, conseguimos, graças a o nosso cérebro foi crescendo, o nosso nível de consciência foi aumentando, a gente conseguiu sobreviver. Concordo, tudo indica que muito em parte do bom uso do princípio do fugir ou lutar. Convivemos com Homo habilis, com Neandertal e uma série de coisas, e aqui estamos nós, né? Não vamos nem entrar no assunto se teve interferência de gente de fora e consciência de fora para nos ajudar, porque seria muito interessante. Mas vamos colocar que não. Isso é um ponto. Mas, por outro lado, explorando um pouco aquilo que eu já falei da outras vezes, daquele psicólogo que estudou o flow, ele disse o seguinte, em estudos que eles fizeram, tal, mesmo quando a gente não está pensando em nada, o inconsciente, mesmo quando a gente não tem nada para focar, para colocar atenção, invariavelmente a nossa tendência é buscar problemas para resolver. São coisas pendentes, são conversas ruins do passado que a gente tenta refazer e tentar reconstruir para sair melhor, ou tentar encontrar soluções para problemas futuros. Raramente, quando a mente não está focada em atenção, a gente pensa numa coisa agradável. A não ser, acho que você chega a colocar isso, quando a gente está inserido num ambiente agradável, muito agradável, que nos tende a influenciar. Mas se ele é neutro ou negativo, inconscientemente a gente tende a pensar no pior. É impressionante. E é assim, se a gente não está focado, a gente tende a cair nessa armadilha. Concordo. Não, sensacional. Mas, assim, você tocou num ponto que acho que dá para pegar ele e, a partir daí, desenvolver dentro daquilo que eu priorizei aqui no script, que é o seguinte, essa questão realmente de como que a gente ainda pouco explora essa questão da mente influenciando a matéria e vice-versa, né? Por quê? Porque dentro daquela concepção, né, que estamos explorando aí há vários episódios, né, faz tempo, né, da mente universal ser a base, o fundamento de toda a realidade, né, de que, na verdade, a matéria é simplesmente uma extensão desse aspecto mental que é vista através dos nossos 5 sentidos, por essa questão de dissociação. Então, eu me vejo dissociado de você, não consigo ler os seus pensamentos e vice-versa, né? E também não conseguimos ter acesso, né, a essa camada mais ampla da mente, né, da mente natural. E é sempre que bate nessa tecla de falar da mente natural ou da mente transpessoal, obviamente não é uma mente antropomórfica, né? Jamais a gente poderia analisar algo assim. É uma mente natural, instintiva,
do ponto de vista não autorreflexivo e não metacognitivo, mas que se manifestou através de nós e vem se manifestando através de nós, porque, obviamente, em termos evolutivos, a natureza, acho que viu que havia uma vantagem aí em você ter a autorreflexão, de ser uma criatura autorreflexiva, de entender, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Quais são, ter aquele velho senso de valores, né? Ou seja, o que eu faço é certo ou errado, isso prejudica ou atrapalha o meio ambiente, isso me ajuda ou isso, muito pelo contrário, me ferra. Então, essas noções, somente com criaturas superiores, até onde nós sabemos, né? Vamos ficar circunscritos aqui ao planeta Terra, nós estamos no topo disso daí, obviamente sem desconsiderar os cetáceos, os corvos, outros animais aí como os nossos primos primatas, que também talvez arranhem alguma coisa nesse sentido também. Não vou ser aqui também infantil ao ponto de achar que isso só começou com a gente. Eu acho que há vestígios de que outras espécies também apresentam algumas coisas nesta direção, né? Bom, mas então voltando a essa questão, eu acho que fazendo essa ponte, né, justamente com como que a mente influencia a matéria e vice-versa, há essa relação com o meio ambiente, que é super importante também, que não deixa de ser a extensão dessa mente transpessoal, mas vista por nós do ponto de vista de objetos inanimados, né, que se encontram dentro, inseridos nessa mente cósmica, mas não seriam criaturas dissociadas em relação a essa grande mente cósmica. Então, esse ambiente também está inserido dentro do contexto e nos influencia naturalmente, assim como nós influenciamos o ambiente. E essa é a parte que a gente não explora muito bem, né? Mas percebemos quando estamos em um ambiente desagradável, um ambiente pesado, a gente usa o termo que não é legal falar, mas geralmente a gente fala, nossa, que energia pesada desse ambiente, etc. Percebemos algo assim. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, em ambientes agradáveis, tranquilos, com música calma, ou que sejam bonitos, né? Isso também nos acaba influenciando positivamente, a gente se sente melhor, a gente se sente num ambiente mais agradável, e isso nos ajuda também a manter a mente mais calma. Então, é uma relação interessante que a gente pode começar a analisar a partir daí, e eu também já vou passar a bola para que você faça outros comentários, para que eu não me envolva aqui no fio da meada e acabe falando sozinho. Vamos embora, vai. Não, bom, como sempre, não, mas é bom, quando você fala sozinho fica legal, fica bem bacana. Então, eu estava pensando nisso, você estava falando, eu estava vendo, o profundo, como a gente diz nos grupos Rama, ou a mente não dual, ou a grande consciência cósmica, criou esse jogo cósmico, como diz o Stanislav Grof, né, para a gente atuar. E tudo conta, tá? Se é de acordo com Julian Jaynes, quer dizer, se a gente tinha uma mente bicameral e que a gente sofria a influência dos deuses, de um dia a gente parou e criamos todo esse código moral, ético, certo e errado, positivo, negativo, e começamos a adotar essa autoconsciência, legal, é com ela que a gente joga o jogo cósmico. E, evidentemente, o primeiro passo, a primeira precaução é a sobrevivência, é daí que vem o desenvolvimento da parte reptiliana do nosso cérebro, é o primeiro filtro, depois vem o límbico, só depois vem o neocórtex, como a gente já ouviu falar várias vezes, né? É inescapável isso. A ideia que você falou, que também me lembrou, é muito interessante. A gente mesmo categoriza, né? Pesado, leve, positivo, negativo, quando a ideia deveria ser tudo é oportunidade. Você tem um obstáculo, o que eu tenho a aprender com isso? O que você está me dizendo? O que está me indicando? E também, esquecendo sempre, isso é que acho que é a nossa maior dificuldade, esquecendo sempre que não existe essa separatividade entre os entes, entre as entidades. Mas a gente invariavelmente cai nessa armadilha. Eu e o outro, eu e o ambiente, eu e as outras coisas. Mas também parece que é parte do jogo cósmico, que é um pêndulo eterno, um ir e vir. Parte de um dos princípios do Kybalion, que é o fluxo, né? De poder transitar bem com isso. É claro que nem sempre a gente vai lembrar. Estamos nesse cenário. Os mais felizes entre nós, aqueles que sabem lidar melhor com a vida, que têm uma vida melhor, uma vida mais plena, são aqueles que parecem que entendem que as partes negativas, os problemas, os obstáculos, são grandes oportunidades de crescimento. Mesmo nos grupos Rama, quando a gente usava a ideia do negativo, aquilo que vai contrário à vida e que leva à extinção, ou positivo, aquilo leva à continuidade, a gente pode hoje talvez ampliar. Negativo, aquilo que nos impede de continuar crescendo consciencialmente, e o positivo, aquilo que nos favorece, impulsiona a crescer consciencialmente. Com dor, que seja com dor, é assim que é o jogo. O jogo cósmico criou essa coisa chamada dor. É para quê? Para chamar a atenção, né? E a gente chega no ponto hoje, segunda década do século XXI,
Doeu, eu quero ficar livre dela o mais rapidamente possível, né? Não quero nem saber o que é que ela significa, que alarme é esse, o que eu posso aprender com ela. Esse eu acho que é um dos subprodutos negativos, olha o termo de novo, da nossa má adaptação, má convivência com o meio e entre nós, né? É verdade. Mas acho que lógico, tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que descontar, obviamente, os casos onde há realmente uma ameaça real, né? Você está num ambiente perigoso, um bairro que sabemos que há um grande número de assaltos ou violência, então existem condições onde a ameaça realmente está à espreita. Mas em outros momentos, e é isso que a gente está avaliando aqui nesse episódio em particular, então acho que é melhor separar isso, né, para as pessoas não confundirem. Muitos outros momentos onde essa ameaça não está ali, está na sua cabeça, na sua mente, né? Então, até que ponto os estados de mente negativos, aqueles que estão se preparando para o pior, se forem levados a cabo durante um período muito prolongado de tempo, vão trazer realmente resultados negativos. Por quê? A mente caótica, ela não consegue se organizar ao longo do tempo, né? Você não tem um ponto focal em nenhuma atividade ou nenhum processo de construção, né? Seja ele um estudo de uma língua, o aprendizado de um instrumento musical, quando você está tentando juntar dinheiro para, sei lá, comprar uma casa, ou um relacionamento que você está tentando construir junto com seu parceiro, enfim, uma infinidade de coisas que requerem o quê? Consistência e foco ao longo de um período longo de tempo. Uma mente caótica não vai conseguir fazer isso, porque ela vai estar, aquela mente do macaco, né, pululando de galho em galho, né, para todos os lados, sem o foco, né, ou uma direção, especificamente. Então, é interessante a gente analisar como a mente influencia, né, e é por isso que eu estou querendo fazer essa junção com a lei da atração, influencia de fato, mas não por mecanismos mágicos, né, ou porque Deus está influenciando, ou os demônios, ou os anjos estão interferindo em nossa vida, nós somos meros joguetes. Mas porque nós, diante da nossa incapacidade em lidar com esses aspectos mentais, a gente vira ou vítima, né? Ou criadores da nossa própria vida em função disso. Então, nesse sentido em particular, eu acho que a lei da atração faz sentido, sim, não porque estamos atraindo magicamente coisas até nós, ou o universo está provendo para a gente tudo aquilo que a gente está pedindo, não, porque há um sentido de foco e um sentido de direcionamento em que a mente disciplinada, a mente organizada é capaz de fazer, e uma mente desorganizada ou caótica não é capaz de fazer, né? É o que o Mihaly, Csikszentmihalyi, aquele sobrenome estranho lá que estuda o flow, sempre diz. A atenção, né? Quando a gente foca a atenção, a gente assume um pouquinho desse comando da vida. A gente não pode controlar o meio, mas a gente pode controlar como a gente reage ao meio, né? Não, perfeito. E outra coisa, parece, segundo os antropólogos e os neurocientistas, o grande problema foi não deu tempo. De 2 milhões de anos da savana para 12 mil anos de civilização, e nos últimos 500 anos de civilização muito pesada, muita gente vivendo junto, o que era uma ameaça ocasional passou a ser uma ameaça constante, diária. Explodimos o número de Dunbar. O número de Dunbar, segundo o antropólogo Dunbar, qualquer grupo acima de 150 pessoas entra em entropia, não tem controle. São Paulo, 20 milhões, Tóquio, 30 milhões, a gente vive sempre com muita gente, é claro que a gente vai estar sempre sentindo ameaçado. Tudo é ameaça agora. E pior, a ameaça não é mais um animal, não é um tigre, é a poluição, é o meu vizinho, é o mesmo ser humano como eu. Não é só o cachorro vira-lata na rua, e a gente está... E você colocou, acho que alguns minutos atrás, aspectos bem importantes. A gente cria problemas que não existem se deixar a mente solta. Problemas familiares, problemas conjugais, problemas profissionais, problemas de saúde. Tanto é que a gente criou nomes para isso, né? Hipocondria, estresse, depressão, uma série de coisas que são resultado já da nossa experiência e estudo de problemas mentais. Não é que trará problemas mentais, já estão trazendo, faz tempo. E a tendência é piorar parece que pela aceleração do processo. Voltando ao tema, se a gente é capaz de focar, reduzir um pouco a marcha e tentar viver mais de acordo com os ritmos, porque tudo tem ritmo, né? Geralmente a gente está acima do ritmo das coisas, né? E a gente perde isso. O foco vai embora e aí a tensão, os problemas, e acaba atraindo
coisas negativas, porque o enfoque é, se eu só estou pensando em coisas que vão me trazer ruim, eu só vou achar isso. Inclusive, a gente vai encontrar, a gente vai ver o que crê, né? Tem gente que diz, creia para ver, mas veia para crer também. Se eu não estou enxergando, se eu estou enxergando só coisas ruins, a minha vida vai ter cercada por isso, né? E só para terminar, o que você falou lá, todo mundo recebe vídeos todo dia. Eu recebi hoje o vídeo, acho que eu preciso saber quem é ele, ainda vou descobrir, mas parece que é um médico que estudou em aparelhos de ressonância magnética a importância, a interferência da oração em pessoas que estavam doentes, mas não só, a oração em terceiros, que é o mais legal, não é só a pessoa que está ali, mas terceiros com relação a outra pessoa. E o pouco que eu consegui ver desde que eu recebi hoje de manhã é que importa menos a oração em si, importa menos o texto em si, e muito mais a intenção da pessoa com relação a trazer um benefício a outrem. Isso é que é genial. E até acho que você comentou lá a importância da interferência da mente na matéria. Isso existe, né? Porque matéria e energia, ela está sempre intercambiando, né? Inclusive, fazendo uma menção rápida aqui aos grupos de cura que a Missão Rama efetuou, eu mesmo fui testemunha de curas absurdas, assim, de problemas que a medicina não estava encontrando uma solução definitiva para aquilo, e é uma cura à distância, né? Simplesmente mental, um aspecto mental, né? Você imagina a pessoa, imagina ela se curando daquela doença especificamente, se for uma ferida, ela cicatrizando, coisas assim, onde você conduz uma melhora do ponto de vista mental, e você imagina aquela pessoa, através de fotos, através de imagens do nome daquela pessoa, uma série de informações que você obtém de antemão, você imagina aquela pessoa melhorando. E havia, de fato, lógico que não foram todos os casos, né? Existe uma estatística, mas eu lembro que ela ultrapassava os 50%. Isso certamente, mas eu não lembro, porque eu participei um certo tempo, depois eu larguei, não participei mais. Mas tá aí uma comprovação de que a mente influencia a matéria, e recai nisso que esse vídeo que você mostrou para mim hoje, né, desse médico, dizendo que mesmo à distância, as pessoas em estado de coma, inclusive, sem saber, né, ter a mínima ideia que estavam sendo tratadas, ou que alguém estava rezando por elas, né, ou orando por elas em algum momento, foram também beneficiadas. Então, né, é uma comprovação empírica. Duas coisas que é legal. Aí os materialistas vão dizer, mas me dá dados. Abundam dados. Tem muito, basta procurar, não faltam isso. Segundo, vai além disso, né? Isso é feito desde os tempos imemoriais, independe da língua, independe da religião, é o foco na outra pessoa. De novo, a gente usa matéria e energia, mas Einstein já mostrou com a equaçãozinha dele sempre que é tudo a mesma coisa, é a mesma coisa, troca, a gente está sempre trocando. Vale muito também aquele do acreditar, né? Eu quero ver para crer, mas eu também tenho que crer para ver algumas coisas. Eu preciso tem os dois lados, é sempre uma mão dupla, né? Não faltam dados. E mais, como você falou, hoje mesmo eu passei para várias pessoas, uma delas voltou para mim, mas espera aí, eu tenho amigos que tiveram isso e acabaram morrendo. Calma, não quer dizer que vai salvar todos. E mais, pelo que eu vi, a gente pode até, depois eu vou pesquisar com mais calma, o grau de melhoria que se causa com esse tipo de trabalho é tão ou mais eficiente que vários remédios. Quem disse que todos os remédios curam todas as doenças? Não necessariamente. Tem um grau. Eles são aprovados quando eles vão acima de 50%, 60%. Está valendo, está valendo. Já é um ganho. A mesmíssima coisa, né? É a mesmíssima coisa. Estamos dizendo aqui que isso vai valer, vai funcionar em todos os casos, mas existem dados substanciais apontando nessa direção. Então, fechar os olhos para isso, aí sim é uma grande idiotice, pelo viés do paradigma materialista que a gente tende desesperadamente a defender, né? Além disso, vários e vários casos comprovados e relatados de que se ajudou a pessoa a falecer melhor. Também. Menos dor, mais tranquilo, mais série de coisas. Enfim, é fascinante. Né? Exato. Bom, aqui, deixa eu ver aqui, dando essa sequência aqui nessa espiral. Então, tem essa espiral descendente, né, que a gente acaba entrando nessa paranoia, né, que sempre vai acontecer o pior, e o pior vai deixando você em um estado de estresse, o estresse vai deixando você angustiado, né, e aí, assim, não é que você vai atrair as coisas ruins, é porque você está só vendo as coisas ruins, você não consegue enxergar as boas, né, então é muito complicado, e esse estado psicológico tende a levar você para o buraco, né. Então, também
de que forma isso poderia ser inverso, né? Então, assim, pessoas, e você já mencionou isso, o Viktor Frank, como é que é? O Viktor Frankl, isso. Frankl, né? Que ele passou por aquela experiência em campo nazista, né? Isso. Concentração. E, assim, que é uma situação extrema, né? Ou seja, você está num ambiente completamente desfavorável e o quanto que a mente dele, numa situação como uma situação como esta, conseguiu fazer dessa situação, desse limão, uma limonada, né? Então, conseguiu extrair benefícios e aprendizados por uma experiência que a maioria simplesmente se sucumbiria em desespero, em dor, e ele conseguiu, né? Falando, assim, são situações mais raras, obviamente, não é comum, mas também existe o lado inverso, né? Se não me engano, foi a partir dali que ele criou a logosofia, essa ideia de que você pode enxergar a vida de outra maneira. De novo, a frase, se não me engano, é dele. Você não controla o exterior, mas você se controla como você reage ao exterior. Ele conta que ele conseguia ver as pessoas que iam chegando em poucos momentos que eles estavam ali, junto na cela dele, aqueles que iam sobreviver ou não, pela atitude que eles tinham, né? E o Mihaly Csikszentmihalyi, lá do Flow, ele sempre disse isso, quando ele foi um dos pioneiros da psicologia positiva. Ele diz, o normal é que as pessoas sejam mesmo patológicas, por causa disso, porque existe essa tendência a valorizar o negativo, estar sempre à espreita do pior e do medo. Ele falou que a gente tinha que mudar era o foco e o que tem de diferente as pessoas que sucedem? O que tem de diferente aquelas pessoas que nascem na favela e tinham tudo para dar errado e sucedem, são bem-sucedidas, são felizes? Essas que a gente tem que focar. Essas têm muitos a nos ensinar. Que tipo de abordagem à vida elas têm que a gente poderia ensinar a todos nós? Todo o rodeio está favorável e elas sucedem? É só sorte? Não, tem mais coisas aí. Né? E é isso que eu ia falar, porque assim, o que é o normal, né? Você, como uma pessoa arrogante, é falar, isso é sorte, mas isso daí não conta, né? Mas vamos analisar, existem dados, né? Existem enfim, evidências de que isso é real, então vamos estudar isso, não vamos ser tão arrogantes ao ponto de saber. A gente recai naquela ideia, né, cara, que infelizmente é muito real, né? Que é o efeito do Dunning-Kruger, né, cara, de achar que a gente sabe muitas coisas, no final das contas, se você for analisar, verificar de fato aquilo que você conhece, é muito pouco, né? Mas a gente supervaloriza isso, né, cara? Então, cria essa percepção equivocada a respeito da realidade. Né? E olha como são as coisas que bacanas, né? Intuía-se que era possível fazer uma interferência positiva em outra pessoa, orando, pensando por ela. Isso intuía-se, fazia-se há milhares de anos. Conseguimos criar uma máquina que é capaz de entrar e saber mapear reações do cérebro, criar uma estrutura de medição em várias partes do corpo, dependendo desse tipo de emoção, acende uma parte do cérebro aqui e acolá. Isso foi mapeado. E depois foi possível comparar que parte do cérebro era iluminada quando uma pessoa estava fazendo esse tipo de coisa. Isto hoje parece fácil, né? É óbvio, é claro que é óbvio, mas muitas vezes a gente tem que esperar um pouquinho a gente poder ter a tecnologia e a abertura de um cientista, com C maiúsculo, para poder se dedicar a isso. Isso que foi feito com coração foi feito com visão remota, foi feito com o baralho Zener, foi feito com parapsicologia, foi feito com telepatia, tem um monte de dados aí. É que as pessoas são preguiçosas para ir atrás dos dados. Exatamente. E uma coisa que eu até me lembrei agora, em alguns momentos eu acabei esquecendo, só para voltar um momento atrás que você comentou uma coisa, que é essa ideia da separatividade, né, que ela é ilusória, e nós sabemos disso, é Maia, a gente recai em tudo isso, porém a experiência da separatividade, ela é real. Assim como a experiência do engano, do equívoco, a experiência da ilusão também existem como fatos, né? Então, assim, a experiência da separatividade, ela está aqui. O problema é você achar que morre aqui, parou aqui. Ela, como experiência, existe, mas não é só isso. Então, precisamos analisar uma série de outras circunstâncias onde essa separatividade ela deixa de ter essa substância toda, passa a ficar cada vez mais rarefeita, até que isso se dilui, né, naquele ego que se dissolve, né, em experiências de pico, né, ou com substâncias psicodélicas, onde há a diluição do ego, isso finalmente é vivenciado, é experimentado. É um outro tipo de experiência, uma outra instância da consciência, né,
mas também tão real quanto. Então, assim, se a gente fica circunscrito simplesmente àquilo que nós estamos vivenciando na experiência mais imediata, que é essa separatividade, e achamos que a realidade termina aqui, ferrou, porque você não vai dar a possibilidade de explorar outros campos da esfera consciencial simplesmente pelo fato de não acreditar ser possível. Né? Então, é muito maluco isso. Bem colocado. E não sei por que agora, vou entrar na parte insólita, porque sempre tem uma parte insólita do programa. Né? Deixa eu ouvir, agora me veio uma outra ideia da parte da separatividade, que é, o jogo cósmico criou intencionalmente isso, né? Essa ideia do, ao mesmo tempo, somos separados e somos um. É o que o pessoal das antigas, das grandes tradições espirituais já diziam, e o pessoal da teoria integral também diz, que a parte ao mesmo tempo que é necessário uma diferenciação, é necessário uma integração. Exemplo, olha o exemplo que me veio agora. Num jogo de xadrez, todas as peças são partes do jogo. Você tira uma, não tem mais jogo de xadrez. Mas um rei é um rei, uma dama é uma dama, um peão é um peão, uma torre é uma torre. Cada um tem a sua função dentro do jogo e cada jogo é único, é especial. São separados? São, mas juntos formam o jogo de xadrez. Exatamente. Juntos estamos no planeta Terra. Então, inclusive, eu vou além. Você falou da parte das substâncias psicodélicas, que também me fascina, eu acho que tem muita coisa por aí, mas a gente pode dar um passo atrás, mesmo sabendo dela, a gente pode experimentar algumas coisas nesse sentido, superficialmente, da seguinte maneira. Vamos assumir, puxa, como nós assumimos, nós somos centelhas divinas, nós viemos do profundo, da consciência cósmica, todos nós, todas as criaturas sencientes. Se somos assim, mesmo esse cara que acabou de me fechar aqui no trânsito, que me provocou uma raiva gigantesca, se eu lembrar que, cara, ele também é uma centelha divina, ele é igual a mim, e de alguma forma ele sou eu, se eu conseguir tentar esse pensamento na hora, eu consigo travar essa raiva, eu consigo travar essa reação, independentemente de substância, de qualquer outra coisa, eu consigo enxergar isso, e olha o nível de compreensão que eu posso ter com relação a um monte de outras coisas. De novo, algumas pessoas continuam sendo babacas, algumas pessoas continuam sendo perigosas, elas precisam ser freadas, elas precisam ser colocadas fora do convívio social, sim, sem dúvida, mas concorda que abre um leque, abre um espaço de uma compaixão que é totalmente diferente? Eu preciso punir, às vezes eu preciso me afastar de fulano, mas eu entendo que em algum momento nós somos iguais. Agora não dá para conviver. Talvez em um outro momento, num outro nível de consciência, a gente possa conviver. Agora não dá. Mas isso é diferente de pensar. Precisa ser eliminado. Sim. É meu inimigo. Não pode existir. É completamente diferente. Completamente diferente, né? E vai enquanto também naquela outra metáfora que eu acho que é interessante, nós imaginarmos que somos uma grande cordilheira, né? Mas a gente só tem consciência de que somos o cume, os picos dessas montanhas, né? Então a gente se vê cada um como um pico, mas na base dessa cordilheira estamos todos unidos, né? Então, e cada um na ponta desse pico efetua um papel diferente em um momento diferente de sua vida. Às vezes a pessoa está num momento ruim, mas ela não é ruim. Se a gente for analisar a vida da pessoa como um todo, né? Mas a gente tende a analisar aquele momento em particular onde a pessoa está num nível, sei lá, de estresse muito alto, está passando por problemas super difíceis, e a gente julga e, né, bate lá com a chancela de que a pessoa é daquele jeito, baseado em um evento, né? Então, é muito infantil a nossa dinâmica ou abordagem da realidade por meio desses julgamentos que são superficiais e efêmeros, né, cara? Não tem jeito. Talvez, me viu agora, talvez um dos subprodutos ruins dessa transição muito rápida da savana para a vida civilizatória, entre aspas, é esse excesso de julgamento imediato, constante, sempre no aspecto ruim, sempre na prevenção, né? Então eu não vou dar espaço para lembrar que, peraí, eu tenho os meus demônios, eu gosto de mim, eu me perdoo os meus demônios, mas eu não vou admitir que o outro tem os demônios dele. Eu não vou admitir que ele tenha também as coisas dele para tratar. Será que eu não posso esticar a mão e ver que talvez a gente possa se ajudar? Será que eu não posso pensar que a consciência cósmica profunda fez de propósito essa diferenciação para a gente se encontrar aqui e trocar? A gente adora lembrar dos amigos e da colaboração. E os outros que não colaboram, porque eles são inimigos? Porque eles não são amigos em potencial? Gente que pode vir a participar do grupo, a gente ser uma grande aldeia, né? É muito fácil o discurso unitário e tal, mas a prática é importante, né?
Mesmo, de novo, mesmo que a gente tenha que admitir que, em determinados momentos, talvez algumas pessoas não possam conviver com outras. Eu acho que é perfeitamente legítimo isso. Não dá. Mas não invalida o fato dela ser uma centelha da consciência cósmica do profundo, tanto quanto eu. Mas qual que é o problema? A gente se considera separados da natureza, né? Mais uma vez, então, essa experiência também existe, né? Se nós estamos separados, eu vivo aqui na cidade, não tenho nenhuma ligação com a natureza, não consigo me ver fazendo parte da natureza, mas viemos dela, somos subproduto dela. Inclusive, um outro episódio que eu estou bolando ainda, mas é que ainda está naquela fase de gestação, ele não está ainda maduro o suficiente, que é a evolução da consciência, porque a gente tende a ver, inclusive, a consciência como um aspecto não natural. Como assim não é natural? Se somos criaturas no todo naturais, viemos da natureza, e natureza aqui eu estou ampliando, sabe, pelo aspecto mais amplo da palavra possível, né? Então não é apenas o aspecto natural do ponto de vista da biosfera terrestre, mas natural que faz parte do universo, faz parte da dinâmica universal, tudo isso que está acontecendo, né? Não é separado dessa dinâmica. Então, se há uma consciência, há também uma evolução da consciência que veio, né, dos primórdios de um certo jeito, foi se desenvolvendo e chegou no momento que nós estamos. Então, assim, há trancos e barrancos, porque não é uma linha reta, né? Então, tem sobes e desces, né? Ganhos e perdas. E estamos num momento agora que a gente pode ter grandes ganhos ou grandes perdas, se a gente não ficar esperto, né? Então, uma das razões, inclusive, a gente está conversando aqui é por causa disso também, né? E um dos princípios do Carvalho, o que é acima é abaixo, o que é o cosmos é a gente. Tem implosões, explosões, problemas, rotas, nada está parado. Outro princípio, o princípio da vibração. E nesse movimento constante, choques perfeitamente elásticos, inelásticos, é do jogo cósmico, né? E faz parte da natureza, inclusive, os comportamentos dolorosos, doídos, o sofrimento faz parte. Por quê? Se você analisar o reino natural, o sofrimento existe. Então, assim, seria muito ignorante da nossa parte achar que isso não está acontecendo. Acontece o tempo todo, né? Então, você pega lá os leões comendo um elefante vivo, que demora para morrer, às vezes horas, até que ele seja definitivamente morto. Embora haja ali o sofrimento, aí vamos separar aqui, não estou fazendo um julgamento moral, tá? Ou seja, o leão não está fazendo de propósito, né? De caso pensar, o leão não é sádico. E o elefante ali também, o que ele poderia fazer a respeito? Estaria simplesmente, né, sofrendo, né? Mas o sofrimento ali existe, ele está ali. Então, se fazemos parte desse reino natural, por que a gente acha que quando a gente vira humano, esse sofrimento some, desaparece? Esse mal, e o mal que eu falo, é o mal no sentido mais profundo que eu consigo enxergar a palavra do ponto de vista da ignorância, ou seja, e não é ignorância do ponto de vista que a gente tende a achar que é burrice, não, é ignorância no sentido de fato não sei o que está rolando. Exato. Então, assim, esse de fato não sei o que está rolando, que é o oposto da metacognição, né? Então, assim, se a gente busca essa metacognição, a gente tem que se enxergar e ver que nós também temos esses demônios dentro de nós, e não apenas aquele cara que está xingando a gente no trânsito, né? Então, assim, também advém daí muito dessa questão da projeção do mal no outro, porque eu não aceito a projeção do mal em mim, vejo que há esse mal, entre aspas, aqui o mal, mais uma vez, frisando aqui, é simplesmente a ignorância, eu não saber o que está rolando, não necessariamente algo... Lógico, existe o mal de caso pensado, né? Existe a mente, digamos assim, maligna do ponto de vista que eu vou, de caso pensado, fazer mal àquela pessoa, eu vou tirar proveito disso, vou manipulá-la, existe isso, também faz parte da experiência de estar vivo, né? Então, assim, essa riqueza de aceitação de que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e inclusive dentro de nós, é que vai fazer a diferença para mudar esse jogo. Não, perfeito. Diria mais, de novo entrando no terreno do insólito, mesmo nesses casos desse mal intencional, eu vou causar dano àquela pessoa, eu não descartaria o fato de ser o ápice da ignorância total do que é a vida, o que representa a existência consciencial. Não entende nada. Está tão apavorado que só consegue entender a sua existência na eliminação do outro. É o pânico total. Claro que é ruim, porque elimina outros, causa uma série de... Mas é a quintessência do pânico total da sua própria vida. De novo, o exemplo da natureza é excelente, Silvio. Tiramos nós da Terra, imagine só a natureza. Pegar a África, que é o melhor exemplo, que é muito bacana. Os animais estão comendo-se, matando-se uns aos outros, mas em equilíbrio. Está sempre em equilíbrio, não há exageros, todos sobrevivem. É como se eles soubessem
que uns têm que ser sacrificados para a vida dos outros para manter o equilíbrio. Não há matança descriminalizada entre eles. Não, nós é que fizemos isso. Nós é que fizemos isso. Segundo, a parte da ignorância para mim, que você falou, para mim é fatal. Como nós não sabemos como existem as leis cósmicas funcionam, o pouco que a gente acha que sabe, a gente quer taxar como uma verdade absoluta. Eu tenho a verdade, eu sou a razão, o outro está errado. E olha como a gente é. A gente, pegando o exemplo do trânsito, que eu acho que também é outra situação exemplar de como a gente vira um bicho, né? A gente vira o homo estúpidos e o alien que está lá dentro vem afora. Se a gente tiver aquele cara cruzando que nem um louco, a primeira reação é criticar. Se a gente tiver a oportunidade depois de conversar com a pessoa e ela disser, cara, é que a minha esposa aqui está grávida, está tendo um filho aqui, precisava chegar rápido possível, já tem um alívio. Já tem um alívio, né? Se contar uma história que a gente já passou antes, mais um alívio ainda. Ah, eu entendo o que você passou, já passei por isso também. Nós somos assim, mas esse desconto a gente nunca dá de primeira, a gente só dá depois. A primeira é, o cara é um inconsequente, a pessoa é um animal, ele é totalmente fora. Eu é que sou. É o que eu chamo do princípio do Ayrton Senna. Todo mundo se acha um grande piloto como o Ayrton Senna. Os outros é que são ruins, né? Ninguém é bom. Não é assim. Mas, de novo, eu acho que cai muito no tópico que você falou hoje. É o primeiro natural que vem, é o pensar o ruim. É a interpretação ruim do que está acontecendo, né? E não, poxa, mas será que não tem uma outra leitura para ver? E o que acontece que eu acho? Sabe o que eu acho? É que não dá tempo. Vem muito rápido. Né? É isso que eu falei agora do racionalizar, por que será que aquele cara... Depende disso, talvez, sendo grosso modo, depende dessa reação. Passar pelo reptiliano, passar pelo límbico, chegar no neocórtex, pode ser uma outra coisa. Isso eu acho que demanda treino, paciência, experiência, compaixão, mas a primeira reação é de proteção. Tá? Tem muito a ver com aquela ideia do que a gente trouxe das cavernas lá da savana. Deixa eu me proteger aqui e, se eu não posso me proteger fisicamente, eu me protejo xingando. Me protejo reclamando. Da reação instintiva, né? Da fuga ou da luta, né, cara? Recai nisso também. Impressionante. Bom, aqui tem um outro aspecto também que eu acho que é interessante a gente analisar, né? Que, por exemplo, o bem conhecido efeito placebo, né, cara? Então, assim, por exemplo, se a gente analisa essa questão da lei da atração, né? Poxa, o efeito placebo é super bem conhecido, né? E é óbvio que ele está ocorrendo devido à mente daquela pessoa estar achando que ela está, de fato, sendo curada. Né? Então, assim, essa absurda inversão, né, que aí vai ao encontro daquilo que a gente vem sempre falando em todos os episódios aqui, de que a mente ela é fundamental e a matéria é simplesmente consequência daquilo, porque há essa inversão causal, né, de que a gente acha que a matéria influencia a mente, mas a mente influencia a matéria também. Né? Então, há essa inversão de fluxo, né, da mente para a matéria. Então, esse é um aspecto muito interessante, porque também a gente sabe que o oposto é verdadeiro, ou seja, você começa a pensar negativamente, você começa a ver só o ruim, você não vai enxergar as coisas boas, você não vai enxergar alternativas, porque cai nessa certeza que você mencionou. É óbvio que a minha análise aqui rápida é a correta. Jamais vai ser possível que hajam situações ou alternativas ou releituras para isso que está acontecendo, porque a análise que eu fiz aqui já foi consumada, bato o martelo, eu fiz o meu julgamento correto aqui. E na esmagadora maioria das vezes não é assim. Né? Então, parece que o efeito placebo já não é teoria, é fato, não faltam dados para se colocarem. De novo, eu acho que não é mais a novidade você ter vários tipos de... Vou pegar um exemplo claro, de câncer. Vários tipos de câncer já mapeados em que o médico, o especialista, o oncologista, ele bate um olho e, dependendo do avanço que ele dá, inclusive, se não me engano, já tem até categorias, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ele pode até estimar o tempo de vida restante. Isso é ótimo. É ótimo que se tenha isso, porque a gente pode propiciar cuidados paliativos e uma série de outras coisas humanas e funcionais com relação a seguro, uma série de coisas. Mas o outro lado da moeda que os médicos costumam esquecer, que é o seguinte: peraí, e aqueles casos que se curam milagrosamente? Vamos estudar o que está acontecendo aqui também, porque tem alguma coisa aqui que pode nos ajudar a ampliar esse tipo de coisa. As pessoas, o efeito placebo, ela não sabe que ela está tomando uma pastilha azul, que ela está num grupo de estudo. Se ela acreditar nisso, muitas delas realmente melhoram e se curam. Isso acontece o tempo inteiro. Né? Então, isso é que é legal.
que está acontecendo aqui? Que mecanismo é esse que consegue fazer? De novo, mas não é todo mundo que vai curar. Às vezes o objetivo não é curar, às vezes é uma morte boa, é uma morte que não tenha tanta dor, é uma passagem um pouquinho mais lenta. Valeu, tá valendo, o jogo tá valendo. De novo, a finitude, o envelhecimento e a morte são fatos. Como a gente vai lidar com tudo isso vai depender muito como a gente joga a vida, o jogo cósmico. É aquela história lá do último samurai lá do Tom Cruise, quando ele chega na cena final e o imperador vira para ele, você estava lá com o imperador, com o samurai quando ele morreu? Tá. Me conta como ele morreu. Não, vou te contar como ele viveu. Como ele morreu é um detalhe. Deixa eu te contar. Como ele viveu vai te mostrar o que foi a vida dele. Né? Isso é o que é o bacana. Né? Vidas plenas. Porque o final a gente vai ter, mas uma vida plena é que é legal. E nessa vida plena tem muito disso. Como é que eu a encaro? Né? Só para dar um exemplo de um cientista legal, o Stephen Jay Gould, que para mim é um dos maiores antropólogos, não sei se já ouviu falar, um dos maiores antropólogos, gênio. Um dia ele vai no médico, tá lá, foi constatado com câncer, eu não me lembro qual o câncer agora. Você tem 6 meses de vida. Ele fala, cara, que terrível. O que ele foi fazer? Antes de começar a arrancar os cabelos, ele foi olhar a estatística e viu que tinha uma curva de uma porcentagem de gente que morria mesmo com 6 meses de vida, mas tinha uma cauda de pessoas que sobreviviam de sobrevida. Ele falou, quem é que garante que eu não posso estar nessa cauda? Vou fazer o que eu puder fazer. Viveu acho que 6 anos mais, uma coisa assim. Pode acontecer? Pode. Isso significa que todo mundo tem que lutar ferrenhamente até o último suspiro? Não. Às vezes você tem resultados em que, olha, até aqui não dá mais, você está sentenciado a isso. Mas enquanto estiver de pé, enquanto está ali respirando, luta, batalha, encare as coisas, porque a vida não é só essa coisa preto e branco. Tem aí um cinza gigante aí nessa brincadeira, e a maioria de nós está aí no cinza. Outro aspecto legal também, não concordo com o Luiz, você falou, mas acho que outro aspecto legal que a gente poderia abordar aqui também é essa capacidade do positivismo, porque assim, né, a lei da atração, né, em um primeiro momento pode parecer simplesmente esse positivismo barato, né, mas, assim, mais uma vez, indo a fundo na questão, não fazendo esse julgamento apressado, é essa questão de que se você acredita de que o futuro possa ser melhor do que é atual, você vai fazer as coisas acontecerem para você chegar lá. Né? Ou seja, se você acredita que isso é possível, então você vai se mover nessa direção. Se você acredita que não é possível, você vai mover uma agulha, um dedinho, um fiozinho de cabelo, né? Nessa direção. Então, acaba virando essa profecia autorrealizável justamente porque é uma questão simplesmente de lógica, né? Então, pelo fato de eu acreditar, eu vou fazer alguma coisa. Agora, lógico, só acreditar e não haver nenhum movimento nessa direção, é óbvio que aí sim cai nessa vala da simplicidade, né? Ou do simplismo, né? De você achar que por milagre as coisas acontecerão. Mas desse aspecto, né? Se for consciente de que eu acredito que dá para fazer isso, né? Ou acredito que possa haver uma solução, uma alternativa, e eu vou fazer um movimento em direção a isso, faz todo o sentido do mundo, até é lógico, né? E por que a gente não faz? Isso que é o mais louco, né? Para mim, você tocou no ponto central, não existe essa coisa foi Deus que quis ou eu fui ungido. Não, a partir do momento que algumas pessoas acreditam que é possível, elas tomam atitudes, elas vão à prática. Isso é que é legal, elas vão à prática, à experiência. E muitas conseguem. Sim. Tem um esforço embutido aí, tem uma série de energias que, de novo, é tudo energia, está tudo circulando. Algumas que conseguem encontrar esse caminho e pegam essa espiral, vão. E a gente está, todos nós que estamos aqui conversando, eu, você, quem está ouvindo, conhece gente, e não só, me atreveria a dizer, todos nós, em vários momentos da vida, experimentamos esse tipo de coisa. Que a gente pegou uma onda e não sabemos por quê, mas se vamos olhar retrospectivamente, teve um esforço, teve uma dedicação, teve um foco, teve um direcionamento, teve uma atenção àquela meta. Exato. Foi alcançada. Exato. Quando não foi alcançada, dificilmente nós lamentamos não termos feito esforço, porque crescemos do mesmo jeito. E eu acho que talvez uma das grandes sacadas do processo terapêutico, por exemplo, é que não é tanto em relação à cura propriamente dita, mas na pessoa que você se tornou no processo em busca dessa cura. Então, assim, aí você inverte o jogo e volta, né? Recai nesse exemplo que você deu do último samurai, de que é a jornada que importa e não o final dela, né? Então, nesse sentido do positivismo e da lei da atração,
você consegue perceber, mas somente andando, né? E esse que é o problema também, né? Porque muitas vezes você quer ter a certeza absoluta, né, de que não vai haver riscos, e isso é impossível, sempre há riscos envolvidos, mas na medida que você vai andando, né, e outra frase que eu gosto muito, né, na medida que você anda, o caminho aparece. Muitas vezes você não está vendo esse caminho, ele não é claro para você, mas se você não faz nenhum movimento, você nunca vai ver mesmo. E aí, ao longo do caminho, você vai percebendo que, opa, dá para avançar, dá para entender melhor, dá para aprender mais, dá para você superar certas coisas, é possível. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, pelo menos nessa temática, do jeito que a gente está abordando agora, de atrair as coisas que você quer. Muita gente, lógico, quer coisas assim do tipo, eu quero ficar milionário, sei lá, eu quero viajar o mundo todo e tal. Também é legítimo, eu acho que, né, todo mundo faz o que bem entender da sua vida e aquilo que bem quiser, mas entender que existe um percurso, um trajeto, e de que esse percurso vai fazer sentido para ela, muitas vezes vai sair ela no meio do caminho desistir daquilo. Porque ela percebe que, olha, eu estava equivocado, no meio do caminho eu percebi que aquilo que eu estava almejando lá no início não faz mais sentido para mim, porque eu descobri outras coisas nesse caminho que eu nem sabia que existia. Não, eu te digo mais, aquele que quer, muitas pessoas que almejaram da vida ser milionários, bilionários, conseguiram, e sem necessariamente pisar na cabeça dos outros. Vamos falar aqui pessoas que trilharam caminhos legítimos. Aqueles que quiseram ser o melhor em alguma área, algum esporte, alguma coisa, conseguiram. Alguns, não todos. Por quê? Porque todo pico é unitário, né? A pirâmide não tem vários, né? Agora, outra coisa que é legal é natural que no começo, imaturos, a gente tente seguir caminhos já trilhados. Porque alguém já tem uma trilha aqui já mais ou menos feita, eu tenho várias opções, eu posso escolher aquela que mais me apraz, bárbaro. Mas não fica fascinante no momento que, opa, eu assumi o controle das cordinhas da minha vida, eu sei as influências que eu estou recebendo, eu encaro esse jogo cósmico de peito aberto, eu começo a fazer meu caminho, e tudo que aparecer é lição, é válido, é experiência, é conhecimento, é prática. Aí, cara, aí é o que eu costumo dizer, aí a vida vira Disneylândia. Porque mesmo na fila da Disneylândia, não importa que tem fila, é a Disneylândia. Mesmo que você caia o sorvete e perdi o sorvete, você está na Disneylândia. Aprenda com a coisa. Então, tudo é lição. E fica muito divertido, inclusive a dor, inclusive o sofrimento. Do outro, inclusive, que fica legal. A ideia do Bodhisattva, né? Legal, eu estou indo, eu já saquei a minha vida, eu tô centralizado. Mas até que ponto eu estou plenamente feliz se eu estou cercado por gente que é igual a mim, infeliz, triste, sofrendo? Aí a gente começa a expandir praticamente em ações a compaixão. Vai ficar muito mais legal ainda, ficar muito mais bacana. E essa compaixão, do ponto de vista, inclusive, natural, né? Como assim, do ponto de vista natural? Eu acho que faz sentido pelo seguinte, como a gente já avaliou em alguns episódios, por exemplo, há uma tendência da natureza de se mover do desconforto para o conforto. É natural esse movimento, né? Ou seja, você nem vê nenhum animal cometendo suicídio, né? Até onde a gente saiba, né? Inclusive aquela ideia, parece que eu ouvi falar do escorpião que se mata quando está rodeado de fogo, parece que não é verdade isso, enfim, mas até onde a gente sabe ou avalia, não existe suicídio. Então, tipo assim, há um movimento da natureza que parece ser natural, e fazemos parte da natureza, de sair do desconforto para o conforto. A compaixão poderia ter essa leitura do ponto de vista de que eu consegui todo o conforto que eu queria, mas eu me sinto desconfortável ver tanto desconforto ao meu redor, né? O próprio Buda, né, o Siddhartha Gautama, passou por isso, né, segundo a história, né, de que ele era um príncipe, e quando ele percebeu que havia miséria, que havia dor, sofrimento ao seu redor, isso levou a fazer esse movimento, sair de onde ele estava para buscar conhecimento, exploração, etc. Né? Então, a compaixão, ela passa a ter também esse componente natural de que, olha, é natural, ou a vida percebeu que, olha, o sofrimento não é legal, ele existe, vamos reconhecer, vamos aceitar que existe também, não podemos entrar na loucura que não existe sofrimento, de que não existe dor, é um outro nível de experiência consciencial, tudo que gera experiência está dentro do campo da consciência. Então, a compaixão poderia ter essa leitura também, do meu ponto de vista, de que ela tem essa raiz natural, e de que a gente pode fazer esse jogo de se ajudar e de tentar ver o lado positivo das coisas, também em função desse entendimento. Né? Se somos todos centelhas, e se eu estou vendo alguém que sou igual a mim, de joelhos, com problemas, e eu estico a mão, eu estou me ajudando. E outra coisa que é legal, que fecha muito com o tema, que é a lei da atração, veja o depoimento de todas as pessoas que fazem trabalho voluntário ou que doam. Qual é o discurso comum?
eu me sinto agraciado, eu me sinto favorecido. O que eu recebo de volta é muito mais do que eu dei. Todo mundo que faz trabalho voluntário, todo mundo que doa tem esse discurso. Sim. E não é, o que elas recebem não é material, é um sorriso, é um agradecimento, é incomensurável, entra na parte do inefável, é por isso que elas fazem. Que nem aquele outro experimento também que Ricardo está mencionando, da dopamina, né? E aquela pessoa que... Tem um experimento feito nesse sentido, que o cara estava na fila do Starbucks, e aí ele resolveu pagar um café para a pessoa atrás, que ele nunca viu na vida. Olha, eu vou pagar o café da pessoa aqui atrás, que eu não sei quem é, mas estou pagando para ela. E aí a pessoa, né, ele sai de cena, né? E a pessoa que tem aquela surpresa na hora, ela tem uma injeção de adrenalina, né? Olha, aquele cara lá te presenteou com um café, né? Te deu, simplesmente. Ela se sente beneficiada com isso, a dopamina ali, os níveis de dopamina aumentam. O caixa que presenciou a cena também recebe a sua carga de dopamina, né? A pessoa que fez a doação também, eles conseguiram medir essas coisas todas, né? Então é interessante isso, que a gente estava até então, né, menosprezando a lei da atração, porém, esses outros aspectos que indicam que há uma influência, né? Ainda que seja apenas visual, mas eu duvido que seja isso, acho que recai muito na ideia, né, de estarmos todos interligados realmente nessa raiz da mente transpessoal, de estarmos influenciando uns aos outros simplesmente só através de ações e de observação dessas ações. Isso gera na gente esses efeitos. Exato. Imagina isso. Eu estava lembrando disso agora. Você pega essa produção gigantesca de dopamina ou citocina, quando a gente vê uma cena num programa de doação, de voluntariado, imagina milhões de pessoas vendo isso, todas se sentirão bem. Imagina aquela coisa da pedrinha no lago e indo em formações concêntricas. Imagina o mundo inteiro se sentindo bem de repente, né? É muito bacana. Um evento global, tipo um musical, um evento esportivo, em que uma cena genuína, bacana, impacte todo mundo. O contrário também acontece. Quando a gente vê o atentado de 11 de setembro, não é à toa que para muita gente dividiu o mundo e o século XXI começou ali, né? Porque também foi muito impactante do outro lado. Mostrou talvez uma das nossas piores facetas. Mas, puxa vida, pequenas atitudes todo dia que a gente possa poder fazer, multiplicar, quanto bem faz. E a gente nem tem ideia da proporção e do alcance que isso pode chegar. É genial isso, cara. E reforça a ideia Olha como foi legal. A gente conseguiu ir para camadas mais fundas da lei da atração, saindo da superficialidade do segredo e de outras coisas. Sim, sim. É possível, encontrando exemplos mensuráveis inclusive em níveis de maior profundidade, mas que vão nessa direção, que eu acredito que estejam relacionadas com a lei da atração, a gente chama de lei da atração, que ficou conhecido popularmente como lei da atração, que é essa questão quando eu estou num processo terapêutico, né, e eu ajudar o cliente e perceber que ele está sendo ajudado e ele agradece. Essa atitude dele me agradecendo gera em mim também uma descarga de dopamina ou de qualquer outra substância aí, até onde eu sei é dopamina, né? Não sei. Dopamina, ocitocina, quando a gente abraça e toca com as pessoas. Que cala fundo, né, cara? Então, tipo assim, você percebe que há ali um fluxo, ou esse flow que você mencionou, onde uma pessoa com uma palavra, ela consegue... Bom, aliás, todo o processo terapêutico seria um processo levado a cabo pelo poder da palavra, né? Você está conversando com a pessoa, não existe ali a aplicação de nenhuma substância, não se trata de medicina nem nada, é simplesmente a cura pela palavra, ou seja, através de conversas. Né? Então, até que ponto também realmente essas conversas são poderosas, porque estão aí, na verdade, sendo alimentadas pelo constante fluxo mental em direção a um local específico, que é a ideia da cura, de se sair daquele lugar. Né? Sensacional. E você pega a parte das instituições, que benefícios trazem os Médicos Sem Fronteiras, o pessoal da Dorina Novil para o pessoal cego, o pessoal da ACD para o pessoal que tem problemas físicos, o pessoal do GRAAC para as crianças com câncer, instituições. Mas imagina aquelas pessoas que vão para a rua, para as pessoas que estão na rua e dão comida, conversa com elas. Muitas vezes, eu já participei disso, a pessoa te agradece. Obrigado por você olhar para mim, falar comigo, porque eu deixei de ser invisível. Eu existo para você. Isso é impressionante, cara. Impressionante. É impressionante.
E é impressionante que chegamos ao final desse episódio. Cara, Boa. Um episódio também que daria para levar, ou estender até além dessa 1 hora, que é o padrão que nós adotamos. Mas, enfim, muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação sempre impecável e preciosa. Aproveitamos aqui para pedir para as pessoas curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, fazerem seus comentários, e até a semana que vem. Aliás, semana que vem não teremos Contatos Insólitos, porque estarei viajando, mas na outra semana a gente volta aqui nesse mesmo bate-canal. Um grande abraço, até mais. Roberto, boa viagem, boa prática, até a volta. Valeu, até mais, tchau, tchau. Tchau.